A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Desejo que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja fortalecendo você a cada dia, porque Ele tem boa vontade para conosco. Graças a Deus. Deus te abençoe, querido. A igreja saúda você nessa manhã. Pegue a sua Bíblia, pegue aí seu celular, chame as pessoas da sua casa, sente-se e nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. Tão bom podermos estudar a palavra, que o Espírito Santo nos ajude, que a presença dele venha sobre nós e que ele traga sobre nós a revelação da sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã aqui na tua presença. Te agradecemos por esse momento que reservamos para estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, destrói todos os embaraços e impedimentos em nome de Jesus e que possamos estar com o coração aberto, que possamos compreender a tua palavra e que a revelação do teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida de cada um, Pai. Aonde a minha voz e a imagem conseguem chegar, eu te dou a honra e te dou a glória por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra? Nessa manhã, nós vamos estudar sobre um tema muito importante para o cristão, para aquele que busca o Senhor e conhece o seu Deus. O tema é louvor e adoração. O poder do louvor e o poder da adoração. Louvor e adoração andam juntos. Às vezes nós confundimos que o louvor são só músicas. E eu quero dizer para você que não, queridos. Louvor é uma expressão da sua vida ao Deus Todo-Poderoso que você serve. Quando você louva o Senhor, você está homenageando ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, manifestando que a Ele pertence a honra. Isso é louvor. E quando você adora o Senhor, você está reverenciando a Deus, está reconhecendo a grandeza dEle. E nós podemos fazer isso sem música, com música. É uma expressão do nosso coração. E nós vamos aprender o poder que há no louvor. O louvor traz a presença de Deus até nós. Nós vamos estudar isso e vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça para que aprendamos a louvar e adorar a Deus em qualquer situação. Só o Espírito Santo pode nos conceder este poder, porque a nossa tendência é reclamar, mas o Espírito Santo, que ele nos ajude nessa manhã a entendermos que enquanto mais louvamos a Deus e o adoramos, mais a presença dele vem sobre nós, nos capacitando a crer que ele é todo-poderoso e que ele é poderoso acima de qualquer luta ou batalha que estejamos enfrentando para mudar a história e trazer vitória para as nossas vidas, amém? O louvor traz essa convicção até nós e nós vamos estudar sobre isso. Então abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, Antigo Testamento, o meu já está aberto aqui, 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Amém? Você está achando aí? Então separe, anote esse texto. Vamos ver a importância de termos o louvor e a adoração ao Senhor como atitudes da nossa vida. O que acontece quando a atmosfera da adoração envolve as nossas vidas? Amém? Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra, olha. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. 14. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui está falando sobre os sacerdotes, os levitas, que entregaram a Deus um louvor tão puro e tão real,
tão sincero, de dentro para fora, que a Bíblia diz que a glória do Senhor veio sobre eles. E toda a casa foi cheia da glória, de tal forma que quem estava ali não aguentou ficar em pé. É a glória de Deus. Então a adoração, quando nós entregamos a Deus a adoração, a presença de Deus se manifesta. O louvor significa uma homenagem, uma manifestação honrosa. A adoração significa reconhecimento da grandeza. Através de música, que foi o caso aqui, ou através da sua expressão de vida, das suas palavras, das suas atitudes. Saiba que a sua forma de viver pode manifestar adoração a Deus ou pode manifestar reclamação a Deus. E nós temos que pedir ao Espírito Santo para que o nosso padrão de vida não seja de murmuração, mas seja de adoração. Louvar e adorar a Deus são princípios bíblicos para a manifestação da sua grandeza. Existem muitos princípios na palavra de Deus. E um desses princípios, para trazer a presença de Deus, chama-se louvor e adoração. Através de um louvor e adoração sinceros, Deus vem e se manifesta. Aleluia! Você crê nisso? Você já teve essa experiência de, no meio da aflição, você dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo e eu te dou a glória. E você vê a situação mudando? Isso é o louvor e a adoração, trazendo a manifestação da presença de Deus sobre a sua vida, querido. Deus faz isso. Adorar é diferente de reclamar. Anote isso aí. Adorar não é reclamar. A adoração atrai a presença de Deus. Reclamação afasta a ação de Deus. Vou repetir isso. A adoração atrai a presença de Deus. A reclamação afasta a ação de Deus. Deus não age por causa da murmuração. Você se lembra do povo de Israel no deserto? O povo tinha uma previsão de ficar um determinado tempo no deserto para entrar em Canaã. Mas por causa da reclamação do povo, o povo teve que ficar durante décadas no deserto, porque não adorou, mas reclamou. A reclamação nos faz perder o tempo daquilo que Deus tinha para nós. Quando nós começamos a reclamar, nós perdemos a oportunidade de ver a ação de Deus por nós. Então que Deus nos ajude, nos faça compreender que ao invés de eu abrir a minha boca para dar muxoxo, ou para reclamar, eu preciso pedir a Deus poder do Espírito Santo para adorar. Porque Ele é Deus. E se Ele permite determinadas situações, é porque Ele vai manifestar a sua grandeza nessas situações. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso. Louvar não é conformar-se com a situação. Ai, mãe, isso aí é ficar resiliente à situação. Não. Louvar não é conformar-se. Louvar é reconhecer que Deus pode mudar o desfecho da sua história. Aleluia! Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio que Deus muda. Você crê nisso, querido? Às vezes você recebeu aí um exame, diz assim, ó, pode contando os dias. Deus muda isso pela sua adoração, em nome de Jesus, amém? Quando você adora a Deus, Deus ativa a sua fé e a presença do Senhor vem e Deus se manifesta com grande poder na nossa vida. Eu creio nisso. Todas as vezes que você adorar a Deus, pode acreditar que Deus está agindo por você. A presença virá. E nós vamos ver isso já. Quando apresentamos como resultado a nossa fala de louvor a Deus, nós estamos declarando que confiamos nele. Se a nossa fala é de louvor ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Quer ver isso? Hebreus, vai lá. Novo Testamento, capítulo 13. Vamos lá. É uma introdução, tá bom? Hebreus, capítulo 13. Então, louvor é uma atitude sincera que vem de dentro, ó, do coração para Deus, é da nossa alma para o Senhor. Hebreus, vamos lá. Livro de Hebreus. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 15. Olha que lindo esse texto aqui. Hebreus,
capítulo 13, versículo 15. Amém? Achou aí? Então vamos ler? O que diz aí? Você pode acompanhar, que deve estar passando aí na sua telinha o versículo, ou você pega na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá? Diz assim, Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Diga palavras que exaltem a Deus. Experimente fazer isso. Querido, a sua reclamação ou a minha reclamação, elas não mudarão a nossa história, mas a sua adoração a Deus pode mudar a sua história. Amém? O que eu reclamo não vai ter poder para mudar nada, mas quando eu adoro, há um Deus que tem poder para mudar tudo. Aleluia! Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém? Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, porque adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo a majestade de Deus. Eu me lembro bem quando Deus se apresenta a Moisés. Moisés fala assim, se me perguntarem lá como é que é o nome do Deus que falou com você, como que eu vou dizer que é o teu nome? Você se lembra do que Deus respondeu para Moisés? Hein? Deus falou o quê? Eu sou o que sou. Deus está falando de um ser extremamente independente, que é todo poderoso e que é o que ele é. Ou seja, ele não foi criado, ele é Deus. Então é um Deus supremo. Então quando eu adoro a Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu creio na tua supremacia, eu creio na tua soberania, e eu sei que de alguma forma, que eu não consigo ver, mas eu creio que o Senhor se manifestará. Amém, amados? Adoração. A Bíblia diz que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Coração, vida, vamos ver isso? João, livro de João, capítulo 4. Vamos lá? João, capítulo 4. Isso, Evangelho. João 4, 23 e 24. Amém? João, capítulo 4, 23 e 24. Todo mundo achou aí? Amém? Glória a Deus. Que alegria ver você aqui. Louva o Senhor, porque Ele nos coloca de pé, não é, queridos? Glória a Deus. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Vamos ler juntos? Quero ouvir você daí, tá? Vamos ler comigo? O que diz a Bíblia? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade, ou seja, de dentro para fora. Da manifestação de um coração sincero direto para Deus. Isso é adorar em espírito e em verdade. A adoração é diferente de show, que a gente vê muito hoje em dia, né? Show. O show é feito para o povo. A adoração é direcionada para Deus. Veja, ser um músico não é ser um adorador. Eu posso ser um músico e não ser um adorador. Apenas eu toco, mas eu não adoro, né? Mas o que Deus quer é que possamos juntar tudo. Você ter a técnica e ter no teu coração a adoração. Eu louvo o Senhor com a minha voz, eu canto a Deus, mas eu não canto só com a técnica, eu tenho a adoração dentro de mim. Eu louvo a Deus com as minhas palavras diante da minha família, do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa. Eu louvo a Deus. Há em mim uma adoração que é expressiva do meu coração para o coração de Deus. Ela se expressa do nosso coração para o coração de Deus. O show é lábios, a adoração é coração. É diferente. Deus procura pessoas que adorem. Que não que deem show, mas que adorem. Você crê nisso? Amém? Você quer ser um adorador? Eu quero. Senhor, faz de mim um verdadeiro adorador. Amém? Tem até um louvor, né? Da Alda Célia sobre isso, né? Verdade. Deus quer adoradores. Nós vamos estudar aqui 6
6 coisas. Eu gosto muito de dividir em tópicos porque é uma forma que a gente assimila, né? 6 coisas que nós vemos quando adoramos. Quando a sua adoração e a minha adoração, ela é em espírito, em verdade, nós vamos ver isso aqui que nós vamos estudar. Então pega teu caderno, anota aí, tá? Porque isso é para nós, é vida, a palavra é vida. Ela é vida para nós. E por falar em palavra, eu quero dizer a você que quando nós adoramos a Deus, nós usamos muito a palavra. Porque Ele inspirou a palavra. Então, quando você o adora com a palavra, você está declarando que você crê na palavra revelada por Ele. E Ele se move pela sua adoração. Então, vamos ver manifestações da presença de Deus quando adoramos. Como que Deus se manifesta naquele momento que adoramos? Então, quando a gente adora, vamos ver. Primeiro, número 1. Quando adoramos, anota aí, diante das ameaças, Deus manifesta o seu poder. Quando adoramos a Deus, diante das ameaças, Ele manifesta o seu poder. Abra aí a sua Bíblia, você deve conhecer bem esse texto. É um texto espetacular, que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos lá? Segundo livro de Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 20, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. 2 Crônicas 20. Eu vou ler primeiro do 1 ao 4, tá? Vamos, acompanha aí. 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 4. Amém? Vamos lá? Acharam aí? Então, quando adoramos, diante de ameaças, Deus se manifesta. Veja isso. As ameaças, não é que a gente não tenha medo delas. A gente pode temer, mas nós temos que ir direto para o trono, direto no trono de Deus, sabendo que é Ele que vai combater por nós toda a ameaça do inimigo. Em nome de Jesus, é Ele que vai guerrear. É Ele. Nós vamos adorá-lo e Ele vai tomar a frente. Em nome de Jesus. Olha só essa experiência fantástica aqui que o rei Josafá teve. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 4, diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar e em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Diga comigo, pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então, essa situação, você veja, existe uma ameaça, havia uma multidão vindo contra o rei Josafá, contra o seu exército, contra a sua cidade, e a Bíblia diz que ele temeu. Mas ao invés dele ficar escondido e se desesperar, a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Ele apregoou um jejum e buscou a Deus, e todo mundo foi atrás do exemplo dele. A Bíblia diz que todos foram buscar o Senhor, de todas as cidades daquela região. Foram buscar ao Senhor. Agora veja o versículo 12. Vamos lá. Versículo 12. Diz assim: ele orando ao Senhor. E ele diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos, nós, o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diga comigo, os meus olhos estão postos em Deus. Ah, meu irmão, isso aqui é uma declaração de adoração. Ele está dizendo: Deus, eu estou numa situação dificílima. Os meus inimigos estão vindo e eles são muitos. Eu tenho medo, mas Senhor, eu estou olhando para ti, porque alguma coisa vai acontecer. Isso é adoração. É quando você diz a Deus: Deus, mas eu creio que o Senhor se moverá. Aleluia. E aí Deus se manifesta para mostrar para mim e para você que Ele é o grande Deus e que Ele trabalha por nós. Amém? Agora veja, versículo 17. Olha isso, versículo 17. Aí Deus manda dizer para o rei:
Quando você adora o Senhor, quando você coloca os seus olhos em Deus, Deus coloca no teu coração as palavras reveladas. Olha o que Deus coloca no coração de Josafá através de uma profecia. E muitas vezes Deus pode falar diretamente com você. Olha aqui, vamos ver isso? Versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Deus para quem você olhou, Ele é contigo. Amém? É isso, queridos. Aquela situação dificílima veio contra Josafá e contra todo Israel. Mas a Bíblia diz que ele olhou para Deus. Ele confiou em Deus. E porque ele confiou, Deus falou, não faz nada. Pode sair para pelejar, mas vocês não vão pelejar. Mas vocês vão lá, mas vocês não vão ganhar, não. Vocês só vão sair para vocês verem o Deus para quem vocês olharam. Ai, meu querido, eu quero dizer a você que quando você acredita, quando você adora o Senhor, na hora da grande ameaça, Deus vai se manifestar para te mostrar que Ele é contigo. Em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele é muito bom, Ele se manifesta, Ele faz questão de manifestar que Ele é conosco. Ora, vejam, versículos 19 a 22. Como é que foi o desfecho disso, irmã? Vamos ver. Versículos 19 a 22. Diz assim a palavra, olha. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor. Louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram, com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá. E o que aconteceu? Foram desbaratados. Deus acabou com a festa. Aleluia! Queridos, a adoração. Josafá colocou os cantores para adorarem. Ah, irmã, mas eu não sei cantar. Ih, esquece isso. Cante como você sabe. Adore ao Senhor, seja cantando, seja dizendo, seja louvando, seja celebrando, seja falando a palavra. Adore a Deus, porque Ele vai se manifestar no momento da grande ameaça. Amém, amados? Isso é promessa. Deus cumpre o que Ele diz quando nós o adoramos. Sempre assim. Porque Ele é exaltado e Ele quer que você saiba disso, Ele quer que você entenda que Ele é grandioso e que Ele pode fazer obras gloriosas na minha e na sua vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos, quando adoramos diante das ameaças, Deus manifesta o seu poder. Amém? Glória a Deus! Aleluia! A segunda coisa que nós vemos é que quando adoramos a Deus, Ele se faz presente. Diga comigo, quando eu adoro a Deus, Ele se faz presente. Amém? Vamos ver isso? Salmos 22. Vamos lá? Livro de Salmos, capítulo 22. Salmos 22, versículo 3. Amém? Glória a Deus. O que diz aí na sua Bíblia em Salmos 22, versículo 3? Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores. Amém? Tem até um louvor, né, que fala isso. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. É por isso que eu vivo a cantar. Deus habita no meio dos louvores. Ele habita no meio do seu louvor. Você crê nisso? Amém? Deus se manifesta.
O louvor que nós entregamos a Deus é para Ele e não voltado para nós. O que acontece é que as pessoas hoje, né, têm um conceito um pouco diferente de louvor. O louvor nada mais é do que a glória toda para o Senhor. É louvá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda fará. O problema é que as pessoas acham que louvor é para que elas sejam abençoadas. Então, Senhor, me abençoa, Senhor, me visita, Senhor, me dá, Senhor, me restaura, Senhor, me revela. Isso não é isso. Louvor é quando você diz, Senhor, eu te adoro, porque o Senhor sempre manifestou a tua glória. Senhor, eu te adoro por toda a tua justiça, por toda a tua bondade, por toda a tua fidelidade, por todo o teu livramento. É o que Deus faz. E o que Deus é. Eu te adoro porque o Senhor é santo, porque o Senhor é excelso, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é amor. Então isso é adoração. Não é voltado para nós, mas é totalmente entregue para Deus. Amém? Isso é adoração. Terceira coisa, então a primeira, quando oramos diante das ameaças, Deus se manifesta. Segunda coisa, quando oramos, Deus se faz presente, é bíblico. E terceira, quando oramos, estamos obedecendo o comando de Deus. Quando você adora, quando adoramos, desculpa, eu falei orando, né? Mas é adorando. Quando adoramos, estamos obedecendo o comando de Deus. Onde está esse comando, irmã? Salmos, capítulo 100. Vamos lá ver? Salmos 100. Salmos de número 100, amém? Versículos 2 e 4. Olha o que a Bíblia diz aí, Salmos 100, versículos 2 e 4. Diz assim a palavra: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. E o 4, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Aleluia! Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, amém? É isso que a Bíblia diz. Por tudo que Deus faz, louvar ao Senhor. Então, quando nós adoramos, quando nós louvamos, nós estamos obedecendo. Olha o que diz o Salmos 81. Vamos lá ver? Volta aí um pouquinho. Salmos 81, versículos 1 e 4. Salmos 81, versículo 4. Todo mundo achou? Amém? Olha o que diz aí. 1. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Versículo 4. Porque isto é um estatuto para Israel e é uma ordenança do Deus de Jacó. Então Deus deu uma ordem. Nós temos que adorá-lo, louvá-lo, reconhecê-lo, engrandecê-lo, manifestar honra a ele. E a Bíblia diz que nós estaremos obedecendo e Deus se manifesta quando nós adoramos. Então, queridos, não abra sua boca para reclamar, em nome de Jesus, mas abra os seus lábios juntamente com o seu coração para adorar. Diga isso à pessoa que está aí perto de você, abra seus lábios para adorar. Amém? Nós temos que adorar a Deus. Adoração. Isso é o que Deus recebe e é isso que move a ação de Deus. 4. Quando adoramos, Deus destrói as prisões da opressão. Você crê nisso? Às vezes o diabo vem trazendo uma opressão sobre nós, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E quando você rompe aquela opressão, é quando você adora. Experimente fazer isso. Comece a adorar. Quando você sentir que está vindo uma opressão contra você, adore a Deus para você ver o que acontece. As cadeias se quebram. Olha isso. 1 Samuel. Vamos ver isso? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 ao 23. Você achou? Amém? Eu espero aí um pouquinho. 1 Samuel 16, de 14 a 23. A história aqui é o seguinte: o rei Saul estava oprimido, opressão, lembra que eu falei? E aí ele falou, eu quero que alguém toque a harpa para mim. Você tem noção quantos arpistas, não sei se é assim que chama, né? Mas quantos músicos tocavam harpa no reino naquela época? Eram muitos, irmãos, muita gente. E quem é que não queria ir tocar harpa para o rei? Mas havia algo diferente em Davi. E ele foi escolhido. Eu quero que você observe bem esses versículos e descubra comigo o que havia de diferente em Davi, que fez com que, quando ele tocasse
aquela opressão fosse quebrada na vida de Saul. Vamos ver isso? 1 Samuel 16, a partir do versículo 14 até o 23. Diz assim a Bíblia: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, Deus permitia que um espírito mau assombrasse Saul. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, da parte do Senhor, para que venha a ti, e então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então ele pediu um técnico, um músico, um cara que tocasse bem. Agora vamos ver se foi isso que mandaram para ele. Porque a adoração é diferente de qualquer técnica. É claro que a técnica é importante. Escute isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que se preparar nem ter técnica. Não, eu não disse isso. O que eu disse é que a adoração está acima de tudo isso. Isso é muito importante. Mas se eu não adorar a Deus, não há resultado no que eu estou fazendo. Veja isso. Versículo 18. Diz assim a Bíblia, ó. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Então, cumpriu o primeiro quesito. Ele sabe tocar. Agora, escuta o resto das características. Escuta isso. Que sabe tocar, e é valente, e é animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Diga comigo, o Senhor é com ele. Havia uma marca em Davi, que tornava o seu tocar a adoração ao Senhor. E era por isso que aquele espírito de opressão era repreendido e era destruído, porque havia adoração que partia de Davi para Deus. Veja isso, versículo 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi aqui perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Veja o versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aleluia! Havia ali um homem que adorava a Deus com a sua harpa, e a presença de Deus vinha e destruía a opressão que estava sobre Saul. A adoração. A adoração destrói as prisões da opressão. Esse é o quarto item. Quando nós adoramos, as prisões da opressão são destruídas. Amém, queridos? Então, primeiro, quando adoramos, diante das ameaças, Deus se manifesta. Número 2, quando adoramos, Deus se faz presente. Número 3, quando adoramos, estamos obedecendo ao comando de Deus. Número 4, quando adoramos, Deus destrói as prisões da opressão. Número 5, vamos lá? Quando adoramos a Deus, a glória de Deus nos faz esquecer o sofrimento. Você já experimentou isso? Quando nós adoramos a Deus, todo sofrimento perde o valor, perde o sentido. A adoração enche o seu coração de gozo e traz um alívio. Sabe aquele alívio que estava lá sobre Saul? Quando ele ouvia o toque da harpa? Exatamente isso, a adoração traz um alívio. O peso do sofrimento é arrancado e no lugar do sofrimento é colocado gozo, certeza da presença de Deus diante de tudo aquilo que você passou. Quando adoramos, a glória de Deus nos faz esquecer o sofrimento. Quer ver isso? Atos, lá, Novo Testamento. Atos, capítulo 16. Atos, amém? Capítulo 16, versículos 23 ao 26. Atos 16, versículos 23 ao 26. Você achou aí? O contexto aqui é que Paulo e Silas foram presos.
e além de serem presos, foram espancados porque estavam falando do Evangelho. E olha o que aconteceu quando eles, ao invés de reclamarem e chorarem por causa das feridas e das marcas, das surras que eles haviam levado, ao invés disso, eles adoraram. Olha isso. Atos, capítulo 16, versículos 23 ao 26. Diz assim a Bíblia: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Então eles foram presos depois de apanharem. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então eles foram presos num tronco, né? Receberam algemas. Agora veja o versículo 25. Perto da meia-noite, irmãos, alguém que apanhou, você acha que ia adorar a Deus? Será que nós faríamos isso? Nós temos que pensar nisso. Isso é muito sério. Olha o que aconteceu, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quando você adora, a glória de Deus faz você esquecer o sofrimento. Ao invés deles ficarem chorosos, dizendo: oh Senhor, como eu sofro, oh vida, oh triste. Ao invés deles fazerem isso, a Bíblia diz que eles oraram e cantaram hinos, adoraram ao Senhor. E a Bíblia diz que de repente, porque é assim, quando você está adorando a Deus, você nem imagina que será naquele momento, pum, Deus se manifesta. Deus faz isso. E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto, sacudiu aquelas prisões e abriram-se todas as celas, irmãos. Abriram-se as cadeias, tudo que estava prendendo eles foi aberto. O sofrimento não significou nada diante da adoração, entende isso? Irmãos, isso é tão difícil, mas nós podemos pedir ajuda ao Espírito Santo. Escute isso, o Espírito Santo é o nosso ajudador e é Ele quem nos ajuda a adorar a Deus na hora do maior desafio das nossas vidas. Saiba, querido, que Deus nunca deixará você e vai ficar te olhando. Não, Ele estará com você, em nome de Jesus, amém? Ele sempre estará. Ele estava ali com Paulo e Silas, isso é espetacular, isso é lindo. O adorador, ele é reconhecido no reino espiritual. Lembra quando o diabo falou lá para aqueles discípulos: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Porque o adorador, Jesus, Paulo, eram reconhecidos. Reconhecido no reino espiritual por adorar. Então não adianta eu dizer que creio em Deus e os meus lábios serem carregados de reclamação. Deus não vai agir. Mas se eu trocar a reclamação por adoração, meu querido, se prepare, porque de repente o Senhor agirá. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Isso é promessa bíblica. Deus quer agir quando nós adoramos a Ele. Ele age. E a sexta coisa, então recapitulando. Primeira coisa, quando adoramos diante das ameaças, Deus se manifesta. Segundo, quando adoramos a Deus, Ele se faz presente. Terceiro, quando adoramos a Deus, estamos obedecendo ao seu comando. Quarto, quando adoramos a Deus, Ele destrói as prisões da opressão. Quinto, quando adoramos a Deus, a glória de Deus nos faz esquecer o sofrimento. E sexto, esse sofrimento é como uma mulher que vai ter filhos. Ela sofre, ela dói muito, ela tem muitas dores de parto, mas depois que ela escuta o choro do bebê, tudo aquilo fica para trás. É assim a adoração. Ela é capaz de trazer para o nosso coração uma confiança e uma certeza que Deus mudará aquela situação. Porque você adora o Deus Todo-Poderoso. Não é um Deus qualquer, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E a sexta coisa, quando adoramos a Deus, Ele nos revela a sua vontade. Você crê nisso? Eu já tive experiências assim, de eu ir adorar o Senhor e aí Deus me dá uma direção. Já aconteceu isso com você?
Deus dá. Na adoração, Deus traz revelação da vontade dele para nós. Olha que curioso isso aqui. Analisa comigo esse texto aqui, ó. 2 Samuel. Vamos lá? Já estou acabando. Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Amém? Graças a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 12 ao 15. Observe atentamente uns detalhes aí desse texto, tá? 2 Samuel, capítulo 6, versículos 12 ao 15. Amém? Que bom! Glória a Deus! Você está achando aí? Glória a Deus! Então vamos lá? Vamos ler? Amém? O que diz aí a palavra do Senhor? 2 Samuel 6, de 12 a 15. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Alegria fala de louvor, tá? Versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Observe isso. Ele recebeu uma orientação para que a cada 6 passos ele sacrificasse animais para o Senhor. Versículo 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. O que nós temos que aprender aqui nesse texto? Observe cuidadosamente. A Bíblia fala que a arca de Deus estava na casa de um homem chamado Obed-edom. E se você leu os capítulos anteriores, você vai descobrir que é porque os filisteus haviam roubado e eles conseguiram resgatar essa arca que foi liberada pelos próprios filisteus e deixaram, depois de uns incidentes que aconteceram, deixaram na casa de Obed-edom. E aí a Bíblia diz que Davi teve a incumbência de pegar essa arca e trazer para a cidade de Davi. E trazê-la, e trazer para a casa de Deus, trazer a arca do Senhor. A arca de Deus, quando nós falamos na palavra sobre a arca, nós estamos falando sobre a presença de Deus. Então, trazer a arca para a cidade simbolizava trazer a presença de Deus para a cidade. E ele fez isso com louvores, com trombetas, com júbilos e com mais um detalhe, com sacrifícios. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Davi usava um éfode de linho. Se você pesquisar sobre o éfode de linho nessa situação, você não verá Davi usar mais o éfode. É uma única vez que Davi usa o éfode, é na hora de trazer a presença. O que eu quero dizer com isso? O éfode, ele só era utilizado quando o sacerdote ia consultar a Deus sobre uma direção específica que ele precisava. Todas as vezes que o sacerdote ia consultar a Deus, ele colocava o éfode, que nada mais é do que um avental de ouro sobre as suas vestes de linho, carregado de 12 pedras preciosas que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Mas, irmão, o que isso tem a ver com adoração? Tem a ver que ele consultou a Deus. De que forma? O éfode não é consultar a Deus? Não é um símbolo? Davi consultou a Deus. De que forma ele poderia trazer a presença de Deus? E a orientação que ele recebe é através de sacrifícios e adoração. Você consegue entender que Deus direcionou Davi? É como se Deus dissesse a Davi: para que a minha presença acompanhe vocês, para que a arca vá com vocês, é necessário que vocês sacrifiquem e adorem. O sacrifício fala de entregar algo muito valioso para alguém. E a adoração é de reconhecer esse alguém como absoluto diante de todas as situações. E foi isso que Davi fez. Ele trouxe a presença de Deus, revelada pela vontade de Deus. Como que Deus iria se manifestar? Como que a presença viria? Davi consulta a Deus pelo éfode. Então fala sobre a oração em conjunto com a adoração. Então
Então, queridos, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos fortaleça, para que nós possamos adorá-lo diante de toda circunstância. Muito difícil, mas não é impossível, porque é o Deus Todo-Poderoso que está conosco. A pessoa do Espírito Santo habita em nós e Ele é Deus. E é Ele que nos ajuda a romper a opressão e adorar ao Senhor, que todas as coisas pode fazer e que está com as mãos estendidas para nós, para agir a nosso favor, para mostrar a grandeza dEle. Porque se Ele não for conosco, nós não podemos dar passo nenhum passo. Mas quando Ele é conosco, nós podemos, a cada 6 passos, sacrificá-lo com adoração. E a presença virá. E mais 6 passos, e eu sacrifico com adoração. Ou seja, a minha caminhada deverá ser conduzida pela adoração ao Senhor e garantirá a presença de Deus na minha vida. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que Deus nos ajude a não sermos conhecidos como os que reclamam, mas como os que adoram. Amém? Diga para a pessoa que está aí perto de você que você seja conhecido como alguém que adora a Deus. Amém? Que nós possamos ser reconhecidos como adoradores, queridos. Amém? E o último texto que eu quero deixar para você não precisa abrir, você pode anotar, que está em Salmo 71, versículo 14. Davi diz assim: eu te louvarei cada vez mais. Então, o desafio para mim e para você é que você abra a sua boca e dê glória a Deus. Deus sabe de tudo. Deus vê todas as coisas. E o tempo de Deus será espetacularmente perfeito para mim e para a sua vida, para que Ele se mova de acordo com a vontade dEle. Amém? A sua parte e a minha parte é adorá-lo. Deixa que Ele faz o resto. Amém? Em nome de Jesus. Encha o seu coração de adoração e você verá o poder do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Encha o teu coração de louvor e que a graça e a alegria do Espírito Santo venha sobre a tua vida. Saiba e creia que a presença de Deus é sobre você. Nunca você está sozinho. O Senhor é contigo todos os dias. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.